Esse será um vídeo espontâneo, onde eu tentarei tratar de um assunto de muita relevância para todas as mulheres. Esse é um vídeo dedicado para as mulheres. Algumas mulheres sofrem de dor para urinar, e essa dor ela é acompanhada de vontade frequente e às vezes uma vontade urgente também em urinar. Além disso, podem ter até sangramento na urina. Elas procuram um serviço médico e recebem antibiótico e os sintomas melhoram, mas infelizmente, dali a um tempo, volta a acontecer o mesmo problema. Eu sou Heleno Paes, médico urologista, e o assunto que vamos tratar hoje são as infecções urinárias recorrentes. Se esse assunto é importante para você, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com as suas amigas que sofrem de infecções repetidas vezes. Vamos lá? Para esse vídeo ficar bem palatável e compreendido por todas as pessoas, vamos primeiro entender o que é a infecção urinária que compromete essas mulheres. Na verdade, nós estamos falando de um tipo específico de infecção urinária, que é a cistite aguda. A cistite aguda, como o próprio nome diz, é uma infecção súbita que acontece assim, de uma hora para outra, e compromete principalmente a bexiga. E como a bexiga está inflamada, os sintomas urinários são muito exuberantes. Bom, e como que acontece isso? Vamos lá. Geralmente, essas infecções, elas são ocasionadas por bactérias. Isso mesmo, bactérias. E essas bactérias são bactérias do nosso próprio trato intestinal. O nome da mais conhecida, a mais famosa e mais frequente é a Escherichia coli. Essa bactéria, ela frequenta com frequência ao nosso trato urinário, mas nós, seres humanos saudáveis e repletos de leucócitos, linfócitos e um sistema imunológico bem robusto, nós nos defendemos diariamente dessas bactérias. Porém, existem algumas pessoas que essas defesas não funcionam muito bem. E aí essa bactéria, ela encontra dentro desta facilidade uma forma de machucar essas pessoas. Isso mesmo. Então essas bactérias, elas se multiplicam, ficam numa concentração grande, capaz de aderir ali às paredes da bexiga e gerar um processo inflamatório. E aí, bexiga inflamada, você já sabe, né? É isso mesmo, é dor, ardência, é vontade recorrente de urinar, parece que a bexiga tá cheia, vai explodir, mas ela chega lá para urinar, sai aquele pouquinho, né? E às vezes tem até sangramento para urinar, né? Então realmente é muito desconfortável. Bom, e aí essas mulheres chegam a um pronto-socorro, ao seu médico, e vão receber o tratamento padrão, que é o antibiótico, o remédio que combate essas bactérias. Dessa forma, então, aquela população de bactérias que estava na sua bexiga, ela é reduzida ao mínimo ou até mesmo à ausência. E aí então seu sistema imunológico volta a ficar atuante e você fica livre daqueles sintomas por algum tempo. E esse tempo será determinado pela próxima vez que essas bactérias encontrarem novamente uma fragilidade na sua defesa. Bom, entendido agora o mecanismo básico das infecções urinárias, vem a pergunta: Dr. Heleno, como nós fazemos para nos proteger deste mal tão desagradável, né? Bom, a resposta é um pouquinho óbvia, mas não tão assim. A obviedade da resposta é: a gente precisa melhorar as nossas defesas, exato, não podemos dar moleza para a tal da Escherichia coli. Mas apesar de ser um pouco óbvio, essa tarefa nem sempre é muito fácil. O primeiro passo é muito simples. Você, mulher que sofre desse problema, precisa marcar um médico urologista. Sim, esse é o especialista nas doenças do trato urinário e é o melhor médico para conduzir essa situação. Tá legal. E qual seria o primeiro papel do médico urologista? Bem simples. O médico urologista, ele vai conversar contigo e vai perceber se há algum detalhe na tua micção que fala pra gente que tem coisa errada, tem coisa aí que não está funcionando muito bem.
e a partir daí serão solicitados exames para avaliar o seu trato urinário. Algumas pessoas podem ter doenças, malformações, pedras, enfim, alguma situação no aparelho urinário que faz com que a bexiga não funcione muito bem ou então que aumente o risco da sua urina estar colonizada por bactérias. Daí então, o médico urologista irá ver qual é a melhor solução para tratar essa situação. Se for uma pedra, um cálculo renal, ele vai tratar, vai operar, vai quebrar essa pedra. Se for uma bexiga caída, chamada cistocele, talvez ela tenha que ser operada, colocada no lugar para melhorar a sua micção. Ou então, se você tiver uma bexiga que não funciona bem por algum motivo, talvez o seu médico faça um estudo urodinâmico, um estudo bem completo para entender melhor qual é o problema de funcionamento da bexiga. Legal. E aí passou no urologista, não foi detectado nenhum problema. Ou então, vamos lá, o seu problema foi detectado e já foi corrigido. E as infecções persistem. Pois é, aí a gente precisa agir na prevenção. A prevenção dessas situações envolve tentar mitigar, minimizar os fatores de risco já conhecidos para a infecção. Eu costumo falar para as minhas pacientes que o principal momento, principal proteção, principal mecanismo de defesa do nosso organismo é o ato de urinar. Uma pessoa que urina bem, que urina bastante, muitas vezes um bom volume, esvazia a bexiga várias e várias vezes, ela está exercendo a principal defesa da nossa bexiga para essas bactérias, que é a limpeza mecânica. O que seria a limpeza mecânica? Jogar as bactérias para fora. É isso mesmo, gente. Então, uma pessoa que se hidrata bem, toma bastante líquidos, é uma pessoa que está constantemente produzindo urina, ela enche a sua bexiga e esvazia. E quando ela faz isso, aquelas bactérias que chegaram ali por algum motivo qualquer, elas são em pouco tempo jogadas para fora. Dessa forma, elas não terão tempo de se multiplicar e ficar numa concentração patogênica. Então, gente, olha, beba água, tá? Remédio gratuito, é disponível, não tem gosto, não tem cheiro, saudável, tá? Principal defesa para as infecções urinárias recorrentes. Dentro desse mesmo princípio, não segure a urina. Pessoas que sofrem com infecções recorrentes, deu vontade de urinar? Vá lá, faça o seu xixi, esvazie a bexiga. Não deixe a urina muito tempo ali parada na sua bexiga. Um outro fator de risco bem conhecido é o climatério, a menopausa. Então, as mulheres que pararam de menstruar, elas deixam de produzir um hormônio muito conhecido chamado estrogênio. O estrogênio ele é responsável por manter a mucosa vaginal saudável, trófica, com vigor, secreção ali natural da vagina, o epitélio mais robusto, a flora vaginal também ali é mantida, e isso é uma grande defesa do aparelho urinário das mulheres. Sim, porque a entrada para a uretra ali, para entrar na bexiga, é justamente ali pelo genital, pela vagina. Então, a falta do estrogênio dando esse fortalecimento ao tecido vaginal é um fator importante e pode ser melhorado. Quando a mulher não tem nenhum fator de risco que impeça, nós repomos estrogênio na mucosa vaginal dessas mulheres, com um grande benefício em melhorar a sua própria defesa. Um outro fator de risco bem conhecido das infecções recorrentes é o hábito intestinal constipado. As mulheres que têm o intestino preso, prisão de ventre, que não conseguem evacuar diariamente, sempre com as fezes endurecidas, essas mulheres têm uma maior chance de ter infecções urinárias. Dessa forma, melhorar a sua dieta, aumentar as fibras alimentares, usar
laxativos formadores de bolo, como tamarine, natriurete e alguns outros aí que tem no mercado, vão facilitar com que você tenha fezes mais macias, mais volumosas e uma evacuação mais constante. E isso fará diferença também na prevenção das infecções. Existem também algumas substâncias que podem ser usadas no intuito de melhorar aí as defesas dessas mulheres. Uma bem conhecida e famosa é aquela frutinha chamada cranberry. O cranberry ele foi pesquisado em algumas universidades e foi verificado que pessoas que ingeriam o suco de cranberry diariamente eles tinham menos frequência de infecções urinárias. E a partir de então, o cranberry tem sido usado em cápsulas ou então em próprio suco ou até mesmo a fruta, de forma a diminuir a ocorrência das infecções urinárias nas mulheres. Então, tá aí uma dica natural para as pessoas que gostam de coisas mais natureba, né? Outra substância que também já foi vista ter algum efeito nesse mesmo sentido é um carboidrato chamado D-manose. Isso você pode encontrar em algumas lojas de suplementação alimentar e também, se ingerido com frequência, tem um efeito na prevenção das infecções nas mulheres. Também bem conhecido no consultório dos urologistas, existe um remédio chamado Urovaxon. Urovaxon é conhecido também popularmente pelos pacientes como a vacina para Escherichia coli. Isso porque trata-se de um lisado bacteriano da própria bactéria e a finalidade desse remédio é apresentar ao epitélio da sua bexiga, as células de defesa que estão ali, já algumas proteínas dessa bactéria e deixar o sistema imunológico já mais preparado para quando uma bactéria dessa chegar ali na região, ter uma defesa mais preparada para aquela situação. Então é usado assim por períodos mais longos e tem sim algum resultado em muitas pessoas. Bom, vocês já puderam perceber o quanto de situações de risco, de problemas, podem estar relacionados às infecções urinárias recorrentes. Por isso a minha grande dica e a dica final é o seguinte, faça acompanhamento com o urologista. Se você não tem nenhum urologista aí por perto ou não tem ninguém da sua confiança, hoje você pode passar em consulta por telemedicina. Eu mesmo atendo mulheres do Brasil inteiro e dou suporte, fazemos um acompanhamento mesmo à distância a partir de exames, orientações, acompanhamento assim periódico e essas mulheres passam então a diminuir a sua ocorrência e ter uma vida muito melhor. Então, se você está nessa situação, você entre em contato aqui com a minha equipe e agende uma consulta comigo mesmo e nós iremos conduzir o seu caso para ter a melhor solução possível. E assim eu me despeço do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o assunto e vejo vocês no próximo vídeo.